Detesto os que se estapeiam, os que brincam de cabra cega com a vida, os homens práticos. Vivam os amantes suicidas e os soldados que perderam a batalha, as mães bem mães, as fêmeas bem fêmeas, os doidos bem doidos. Vivam os transfigurados, viva eu, que inauguro no mundo o estado de bagunça transcendente. Eu sou a presa do homem que fui há 20 anos, dos amores raros que tive, vida de planos ardentes, desertos vibrantes sobre os dedos do amor. Eu não me inscrevo em nenhuma teoria. Eu estou no ar, na alma dos criminosos, dos amantes desesperados, no pensamento dos homens desesperados, no pensamento dos homens que movem o mundo, nem triste nem alegre. Chama com 2 olhos andando, andando, sempre em transformação. O que nos acontece, nada tem com a gente. O que nos acontece são simples acidentes que chegam de olhos fechados num jogo de cabra cega. É mesmo a morte. É aquela conhecidíssima antiga brincadeira de fingir estátuas. Não se precisa acreditar em nada, porque o homem da caverna acreditava só no que via noite e dia, sol, chuva e verão. E a natureza existia como energia, e à medida que foi passando o tempo, aí vem um Einstein, ele descobre energias que ninguém vê, ninguém ouve e existem, então não precisa se acreditar em nada. Está tudo existindo e tudo vai aparecendo à medida que as cabeças sintonizam com essas energias vibratórias que o homem fez a imagem e semelhança, o computador, baseado no cérebro dele. Em nossas provocações, um dos homens mais importantes da televisão brasileira já está cansado de ouvir falar isso, e nós vamos colocar isso em questão, se ele realmente acha. Criador de teatro de vanguarda, criador de anos maravilhosos na televisão tupi, se chama Fernando Faro. Fernando Faro é uma das pessoas que a gente podia considerar, eu não sei se com grandes aplausos, não sei se com melancolia, não sei se com ambiguidade, com cansaço, com alegria, mas Fernando Faro é o grande arquivo da música popular brasileira. Uma pessoa de televisão que sempre teve a sua independência, jamais deixou que as visões medíocres chegassem até ele. E a primeira pergunta que eu faria a ele seria: valeu a pena? Eu acho que toda a minha vida valeu a pena. Se tivesse que refazer tudo, eu faria tudo de novo, exatamente do jeito que aconteceu. Mas que paixão por você? Que paixão! Eu mudaria tudo. Não. Mas isso, momentinho, o Heráclito, há 2000 anos atrás, disse que o essencial no homem é a mudança, e você me diz isso, Abílio? Eu não sei. O Eliot dizia que arte nova é arte velha, acrescentada de alguma coisa. Então, eu vivo assim como se fosse me olhando, me refazendo, me revendo. Estava conversando um dia desse com o seu amigo Chico Buarque, e ele estava dizendo que acha fantástico reler coisas. É como se ele estivesse lendo pela primeira vez. Ele redescobre, refaz, reinventa. Porque aquelas coisas foram lidas e foram deixadas de lado num tempo, com a visão de um tempo. Hoje, tudo é diferente. Claro que é preciso repensar antes de pensar. Claro. Tudo bem. E aí você me diz que o Chico Buarque, que escreve esses livros que não querem dizer nada, que escreve essas coisas que parece uma amiga elevada ao quadrado, e você diz que ele acha que reler é importante, mas reler o quê? O que ele leu para reler? Será que ele leu
os gregos, os clássicos franceses, o século de ouro espanhol. Vamos ver o que é o Brasil e o que é um músico popular. O pai dele, sim, mas ele... Ele leu e releu toda a biblioteca do pai. Abílio, o amor é horrível. Como é que você pode falar uma coisa dessa? Eu sei porque... O amor é horrível. Você joga futebol com ele, tudo bem, mas... Abu, só para te contar, eu estava fazendo uma entrevista com ele, aí disse, a grande paixão da sua vida, quem foi? Perguntei para ele. Se fizesse essa pergunta para mim, foi a Natasha, de Guerra e Paz. Quando eu falei isso, ele caiu na risada, ele disse assim, Baixo, eu estava pensando nela quando você... Então é que a gente chegou àquela conclusão, que reler hoje, Tolstói, Guerra e Paz, é grande, a gente tem que correr um pouco, mas há momentos fantásticos, não só no livro, como na gente lendo o livro. Entende o que eu digo? O provocador é aquele que transforma alguma coisa. E nós temos aqui hoje uma das figuras mais provocativas da história da música, da história do jornalismo, da história de uma porção de coisas, até do violino. Jorge Maltner, jornalista de muito sucesso, da Última Hora, 1962 a 1964, aí estourou a Revolução. A sua coluna se chamava Bilhetes do Caos, Caos com K, na época era um escândalo. Autor de romances, peças, um artista ligado a todos os movimentos de vanguarda, na música, no romance, no teatro. Jorge Maltner teve um sucesso extraordinário com uma composição chamada Maracatu Atômico. Jorge Maltner, a primeira pergunta para você é a seguinte: você que é sempre um escritor, um pensador, um músico de sucesso, me diga, o que você acha filosoficamente dos textos profundos que existem no Brasil? Olha, Bujanra, eu fico feliz de estar aqui diante de você. Essa resposta serve para qualquer programa. Você mude a resposta. Vou perguntar de novo. Jorge Maltner, me diga o seguinte, você acha que tem alguma profundidade em qualquer frase no teatro brasileiro, no romance brasileiro, na filosofia brasileira? Claro, nós estamos imersos em profundidade. O próprio candomblé, as escolas de samba, o zemba, o maracatu, são a epopeia de um povo que canta como na época de Homero e Hesíodo. Agora, eu gosto muito, até os políticos brasileiros são grandes filósofos. Quer ver? Benedito Valadares, a primeira frase que ele dizia, quem não tem dinheiro faz política. A segunda, governar é prender, mandar soltar e fazer pagar. Terceira frase que virou provérbio, mas é do Benedito Valadares, ele disse assim, na prática a teoria é outra. E para finalizar, olha que genial, o assessor dele escreveu, Minas Gerais, celeiro do Brasil, quiçá do mundo. E ele, Benedito, leu incontinente, Minas Gerais, celeiro do Brasil, cuíca do mundo. É genial. Me diga uma coisa, teve algum seguidor Benedito Valadares? Teve, o Benedito Valadares, ele foi interventor, né, na época de Getúlio Ornelis Vargas, e até conta-se uma piada na época que tinha um burro falante em Minas, né, que dava 4 patadas, então... Lendo ou não, aí os jornalistas perguntaram, doutor Getúlio, é verdade que tem um burro falante em Minas? Ele soltou 4 baforodas e falou, será o Benedito? Mas não se referia ao Benedito Valadares. Outro, o Danton Coelho, que era ministro da Justiça. Eu falo no Tataraneto Certo, que é uma música minha, e o que eu falo é esse discurso. Danton Coelho, que era ministro da Justiça e, portanto, ministro da Polícia. Ele dizia, olha que genial, vocês pensam o que vocês pensam, mas quem pensa sou eu. Maravilha. Maravilhoso. Que provocação, hein? Provocação. Isso realmente é uma grande provocação. É maravilhoso. E Vicente de Carvalho, um positivista, naturalista, poeta de Santos, uma frase só. O mar na frente dele. Lindíssimo. Né? Como é bom ser bom. Acabou. Maravilhoso. E por aí vai. E aí pegaram o contrário, praticamente, no Brasil. O mal é mal. É mal. Ou não, o mal é bom, não sei. Eu tenho até uma música que diz que é muito não, nós somos a grande cultura do século XXI.
Isso não há dúvida. Os Estados Unidos se renderam à latinidade e a quinta essência da latinidade somos nós, mas já estamos chegando lá. Os Estados Unidos o quê? Por exemplo, os Estados Unidos absorveram todas as culturas. Japonês virou americano, chinês, tudo. Os únicos que não se assimilaram foram os latinos, porto-riquenhos, cubanos, mexicanos, Ricky Martin. Então, a moda é ser latino, comer soul food, frijoles, Ricky Martin, que os latinos resistem. Você está falando em música, só música? Não, em todos os tempos. Fala em pintura. Nova York, Estados Unidos teria algum dia um Picasso? Podem comprar todos os Picassos, mas eles teriam um Picasso? Que pausa bonita. Pablo Picasso disse um dia: "La izquierda me hace la propaganda e la derecha me lo compra." É fantástica. Você acredita que no Brasil a televisão hoje ajuda em alguma coisa? Eu acho que a televisão ajuda. Uma vez eu estava dando uma aula no BNDES para a diretoria. E eu estava assim zangada, tinha assistido algum programa ruim, isso está fazendo talvez 5, 6 anos. Aí eu marretei a televisão, que droga de televisão, e pus uma mesa redonda para eles se desembaraçarem sobre televisão. E uma moça, eu nunca vou esquecer, falou bem da televisão. Eu fiquei quieta, porque eu, no meu coração, queria que falassem mal. Queria que dissesse as porcarias que a gente está vendo, essa coisa, esta ofensa que nós estamos percebendo muitas vezes através dos programas. Mas ela disse uma coisa e é verdade. E os pobres, esses tiveram com a televisão um certo levantamento. Por exemplo, não há mãe no Brasil que não saiba da necessidade de uma vacinação. Não há mãe no Brasil que não saiba, mesmo que ela não amamente, da importância do aleitamento. Então, algumas coisas a televisão fez. Provocações pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas certamente é um periscópio sobre o oceano do social. Tudo na vida é um jogo, né? Entendeu? Tudo que você faz, você sempre está jogando. Se você vai atrás de uma menina, você está fazendo um jogo para ver se você consegue conquistar ela. Entendeu? Então a vida é um jogo. Entendeu? Não tem como. Como cidadã, os deficientes têm o mesmo direito de ir e vir do que qualquer pessoa, mas na medida que esses direitos não são dados, você está sendo desrespeitado enquanto cidadã. Se o objetivo do governo e do presidente da República é transformar isso em primeiro mundo, precisa urgentemente melhorar isso. Como é que você pode explicar que um diretor tenha nas mãos Aracide Almeida, Jorge Ben, Trio Mocotó, Paulinho da Viola, Toquinho, um espetáculo que se chama Divino Maravilhoso. Que maravilha. Que maravilha, que maravilha, que era uma música do Jorge Ben. Espetáculo, o teatro chamava-se Teatro Federação, depois chamava-se Teatro Cacilda Becker, Brigadeiro Luiz Antônio, uma coisa que qualquer empresário colocaria qualquer dinheiro. Como é que você explica que não foi uma pessoa assistir o seu espetáculo, Fernando? Olha, eu acho que é perseguição dos céus. Só pode ser isso, amor. Eu lembro que eu fiz, naquele tempo eu era diretor musical da Tupi. Eu lembro que eu armei lá tudo, fui embora. Na estreia, como é que chamava o empresário? Ayrton? Não lembro. Ligou para mim e disse assim, vem para cá que a coisa não tá boa. Araci não quer entrar. Lembra disso? Eu lembro do João Gilberto não querer entrar sempre. Aí eu fui no teatro, entro no teatro, estava vazio, cortina fechada, e só escutava a voz da Araci atrás. Se o baixinho não vier, eu vou me pirulitar. Tá certa ela.
Aí eu cheguei, mas Araca, está tudo ensaiadinho, tudo certinho. Se você não está aqui, não acontece nada. O Toquinho fica com as menininhas, o Paulinho fica daquele jeito mocorongo, quieto e tudo mais. O Jorge Ben fica penteando o cabelo. Se você não está aqui... Não... Aí eu tive que ir. E não foi ninguém além de você. E eu... É uma perseguição. Agora o seguinte, Abílio, me diz o seguinte. Você, quando nós fizemos Divino Maravilhoso, na TV Tupi, nós tínhamos Caetano Veloso, Gilberto Gil, gente que não existia, começando carreira. Caetano, Gil, o Jorge Ben, Rita, Tom Zé, os Mutantes, tal. E fizemos acho que uns 6 programas. Talvez. E de repente os telefonemas nos odiaram, tiraram do ar, apagaram tudo. 6 meses depois, eles explodiram no Festival da Record. O que é a vida, hein? Então a pergunta para você. A pergunta para você agora é: o que é a vida, Fernando? Eles explodiram com o Divino Maravilhoso na Record. Aí eu, como diretor musical, contratei os caras para... Assim, Baixinho, você sabe o que você está fazendo? Sei. E aí contratamos para lá. Eles mandavam... A Gal abriu os braços pela primeira vez. Depois do 6º ou 7º programa, aconteceu a prisão deles. E aí, não sei se já tinham ido ao Rio fazer a sucata já. Sim, eu só queria que você não fizesse pausas tchecovianas, porque a nossa televisão é ping-pong, não é Proust. Não demora para falar. Tá bom, não farei mais. Eu sou contra isso, viu? Você lembra um programa que eu fiz chamado Processo? Lembro. Que era o tempo real e não o tempo da TV? Mas você sabe que o real, segundo hoje... Não, mas deixa eu dizer... Segundo Lacan, o real e a realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Maracatu Atômico que você compôs. 74. Você tem essa frase que todo mundo costuma usar quando você faz uma coisa que tem sucesso ou que tem fracasso? Olha, está muito à frente do seu tempo. Existiu isso na sua época? Eu sempre, veja bem, a minha literatura, eu sou muito mais conhecido, como só ia acontecer, pela música. Mas a minha literatura, ela é como a de Honoré de Balzac, Comédia Humana, Marcel Proust, A Procura do Tempo Perdido. É a mitologia do caos com K, ela é seríssima. Ela já tem mais de 5 mil... Fala um pouco mais devagar, que essa cultura sempre me diverte. Como é que é? Proust, quem mais? Proust, Honoré de Balzac, La Comédie Humaine. E o meu é mitologia do caos. Toda a minha literatura, ela já prevê este caos atual e ela é arquetipal. São arquétipos e já é, modéstia à parte, ela ainda há de ser descoberta porque ela é a chave para o século XXI. E ela é baseada em 3 coisas. Calma. Segue Calliaspias, meditação sobre a bomba atômica, sobre Friedrich Nietzsche e sobre Jesus de Nazaré. Isso é legal porque nosso programa é altamente popular. O que você pensa em fazer além de provavelmente se suicidar? Continuar vivendo mais. Eu vou fazer 60 agora, dia 17 de janeiro de 2001. Pretendo, com o mapeamento do genoma, com o tai chi, com a boa genética e com sorte de Deus invisível, viver mais um meio século. Mas isso é romântico ou não? O romantismo... Eu acho bom você não se matar. Sem você, as pessoas podem viver melhor. Não deixa. Não deixa as pessoas viverem melhor. Matar por quê? Não é bobagem, tem razão. Não, eu sou um otimista, quase positivista. Você faria alguma crítica à televisão brasileira hoje, ou de sempre, ou eternamente? Baixa, eu acho que a TV tem que chegar mais perto da vida. Eu lembro que eu fiz um programa, por exemplo, na TV Globo, que você falou, esse caso especial, essa sexta-feira. Eu fiz com o Vinícius 2 programas, que o pessoal lá adorou. O Hélio Pellegrino, o Borja, todo mundo adorou o programa, entende? Todos mortos? Não, Borja Luna. Aí, Faro, que maravilha, não sei o que lá. O programa deu 45 de audiência naquele tempo.
Aí, no mês seguinte, eu disse, vou fazer com o Martinho. O pessoal virou a cara. Eu chegava para a minha equipe e dizia, eu acho que vamos para a rua. Aí, mas fiz com o Martinho. Fiz com o Martinho onde? Fiz em Duas Barras, cidade dele. Fiz no Maxwell, fiz na Penha. Uma coisa tradicional e tudo mais. E era um programa cheio assim de... Sabe aqueles caras que subiam a escada da Penha de joelhos para pagar promessas e penitência? Aí o programa foi para o ar. Eu disse, acho que vamos estar na rua. Me diz uma coisa. Aí sabe quanto deu, Abu? 72. Que é a vida, né? A vida dele. Veja bem... Porque tinha gente, entende, baixo? Uhum. Tinha o católico fiel subindo, tinha o aleijado, tinha... Buñuel. Me diz uma coisa, Faro. Então você não deu certo na Globo porque você queria ser popular? Crueldade, né? Não, na Globo eu não queria ser popular. Eu queria, pelo caminho da arte, chegar no povo. Essa palavra arte não está velha? Não está porque a gente arrumou o quadro aqui, mostrou o quadro, já é arte, né, Lu? Sei. Não é mais a vida. O primeiro beijo na televisão foi tesudo? Vou te contar outra coisa mais divertida, para você espantar-se um pouquinho. Eu tinha 14 ou 15 anos, foi muito antes do primeiro beijo, quando eu conheci uma pessoa que era uma sumidade já na época, mas para mim ele era apenas um homem mais velho que eu, estranho, chamado Adoniran Barbosa. Eu estava uma vez na Rádio Record, ali no centro, não sei se era o José Bonifácio, tinha uma escadinha, ele chegou para mim e teve a ousadia de me falar, Vida, você é um tesão. Nunca mais falei com ele na minha vida. Achei que ele falou o maior palavrão da história. Agora você, para uma senhora naquela vez, eu era uma menina, para uma senhora me pergunta uma coisa dessa, não te respondo. Não ficarei de mal, mas não te responderei. A riqueza das nações é a cultura dos seus povos. Quer dizer, acabou com o Brasil. Por quê? Que cultura tem esse país? Esse país tem uma cultura inconsciente imensa, né? A cultura mestiça do Brasil, chamada ignorante. Imagina só, na Paraíba você tem analfabetos, entre aspas, que fazem cordéis de um português quase de Fernando Pessoa. O que acontece é que o Brasil foi a maior nação de escravos do mundo, né? Metade da população era escrava. No dia da libertação dos escravos, por exemplo, até anteontem, os representantes dos escravagistas eram contra a libertação. E José do Patrocínio, Castro Alves, os verdadeiros republicanos, junto com a Marinha Inglesa e a esposa do imperador Dom Pedro, a austríaca libertária, queriam 4 anos de transição. Então, os escravos iriam ser libertados e teriam 4 anos para ter ensinar artes e ofícios, ler, escrever, talvez até latim, português, direitinho. Quando os representantes no Congresso Dom Pedro II, escravagistas que até ontem eram contra a libertação, surpreenderam os boquiabertos republicanos com a seguinte frase: o quê? Que impiedade é esta? Vocês sabem que esta gente sofreu tanto tempo e vocês ainda querem 4 anos de prisão para esta pobre gente? Nada disto, para a rua já! E assim libertaram os escravos sem os 4 anos de instrução, porque numa reviravolta cínica e formidável, olha que genial, botaram na rua. Isso até 1930, o zamba e o samba era subversivo. Até 1930 essa situação se mantém e os recém-libertados escravos bebendo cachaça e dançando, impedidos de estudar. Jorge Malter. Esse é o logórdio do Brasil.
Ninguém pode me esquecer nem silenciar. Não sou um grande ídolo, utilizável e terrível. A minha consciência está em fragmentos. Melhor, outras consciências de mim se encarregarão. Leem-me, ouvem-me, salto aos olhos. Falam de mim, eu estou em todas as bocas, em língua universal e singular, em milhões de olhares. Em milhões de olhares eu me faço prospectiva curiosidade. Para o que aprende a gostar de mim, sou sua inquietação mais íntima. Mas se quiser tocar-me, me apago e desapareço. Em nenhuma parte existo. Eu sou, enfim. Sou por toda parte, parasita da humanidade. Meus benefícios a inquietam e obrigam sem cessar a ressuscitar a minha ausência.